Senhoras e senhores, um acidente muito grave aconteceu nesse final de semana em Quixelô. Infelizmente, um acidente automobilístico causou a morte. Vocês veem fotos aí no local do acidente. 2 pessoas mortas, 5 pessoas feridas. 2 pessoas mortas, 5 pessoas feridas nesse acidente, que infelizmente causa mais uma tragédia, causando uma tragédia e deixando as famílias órfãs, infelizmente. Muito triste, né? Infelizmente. Essa aí é uma das vítimas, o senhor Walter se envolveu nesse acidente, faleceu no sábado. Essa outra pessoa aí é o Aldivan. Tem o nome dele completo aqui. Aldivan Alves de Almeida, de 48 anos de idade, do sítio Faé, Quixelô. Essas 2 pessoas foram vítimas do acidente, infelizmente, de forma trágica. Neste final de semana, foi na sexta-feira à tarde, esse acidente aconteceu. Mas os familiares das vítimas reclamam, não é a primeira vez que a gente escuta dizer isso, que as vítimas de acidentes não têm tido, porque além do impacto de uma notícia dessa natureza, da morte de pessoas, de parentes, numa época como o Natal, na véspera do Natal, terem perdido seus entes queridos, as pessoas, parentes, se lamentam que não tem como fazer o velório. Porque, segundo elas, neste caso aí, o fato ocorreu no final da tarde de sexta-feira e os corpos só foram liberados às 11h30 da manhã do sábado, dificultando então a realização do velório. As casas dos familiares esperando pelos corpos, e eles só vieram chegar muito tarde. A família passou pouquíssimo tempo com os corpos em casa. Uma das reclamantes é a dona Aureni Bezerra. Ela é prima de uma das vítimas, no caso do Aldivan, e ela faz esse relato. Por que os corpos são liberados tão tarde? Vamos ouvir a reclamação da dona Aureni Bezerra. Paulo Neto, bom dia, Aureni. Queria aqui registrar minha indignação com o fato que aconteceu dia 24 agora de dezembro, no Quixelô. Um acidente com a moto, um carro, onde um primo meu foi acidentado e morreu na hora. E o corpo dele veio aqui para o IML, foi da sexta-feira para o sábado. Foi no dia 23 o acidente. Antes de 7 horas da noite o corpo estava aqui no IML. E ficou até
até ontem, até sábado, 11h30 da manhã foi que esse corpo foi liberado para a família receber e velar. Eu quero dizer que isso é uma falta de respeito com o ser humano, porque os pais recebem um presente de Natal desse, um fato desse, uma perda de um filho numa situação dessa, e ainda ter que ficar sem receber o corpo do filho até o outro dia, meio-dia, quando a casa cheia de gente para velar o corpo e esse corpo sem chegar. Eu não sei qual foi o problema no IML, se não tinha médico, se tinha, eu não sei o que foi. Mas eu queria que você tomasse providência, assim, de divulgar esse fato, para que outras famílias não sofram a aflição que nós sofremos no sábado. Eu quero lhe agradecer essa oportunidade e peço, divulgue, por favor, por gentileza, faça isso. Pois é, a dona Aureni procurou a programação da Rádio Mais FM da TV Mais. Nós procuramos a direção do Núcleo de Perícia Forense aqui de Iguatu e conversamos com a Iana Sobreira da Costa, que é supervisora do Núcleo de Perícia Forense de Iguatu. Ela nos repassou as seguintes informações. Não, assim, infelizmente aqui a gente trabalha de acordo com a demanda. O corpo chega a tal hora, a gente precisa aguardar algumas horas para ser feita a necrópsia. Não, mas é porque a gente precisa aguardar algumas horas para ser feita a necrópsia. A necrópsia é um exame demorado. É todo o trâmite, daqui tem a burocracia toda, da documentação, saber se a documentação está ok. É assim mesmo, viu? Procedimento. Pronto, a necrópsia também só é feita até às 18 horas. Depois das 18 horas, é só no outro dia que é feito. É feito só de dia, não é feito à noite. Aí deve ter acontecido isso. Então deve ter ficado para o dia seguinte, porque quando veio chegar aqui no núcleo, já deve ter passado das 18 horas. Tá dando uns padrões, viu? Mas infelizmente a gente trabalha seguindo as diretrizes da performance, né? A gente não pode ditar regras, a gente segue aqui as regras que já são orientadas pra gente. A necrópsia é feita até às 18 horas. Infelizmente, depois das 18 horas, aí no dia seguinte, mas bem cedo, no dia seguinte, já começa a ser feito o exame aqui. É médico plantonista, tem de Iguatu e tem de outras cidades, mas todo dia tem médico legista aqui no núcleo, 24 horas, independente, todos os dias, 24 horas tem médico aqui. Existe um prazo máximo, assim, de horas para que esse exame seja feito e o corpo seja liberado para sepultamento? Não existe não. O exame é de acordo com a dificuldade do exame. Tem exame mais simples, tem exame mais complexo. Depende do caso, né, do corpo. De como é que o corpo se encontra. Meio-dia, 16 minutos, senhoras e senhores. Então tá aí a resposta da Iana Sobreira da Costa, que é supervisora do núcleo aqui de Iguatu. Ela nos autorizou a divulgar as palavras dela, explicando, inclusive, não só para a família envolvida nesse acidente, nesse trágico acidente, neste final de ano aqui na região de Quixelô, mas para todos aqueles que também fazem esse mesmo tipo de reclamação. Os corpos que chegarem ao núcleo de perícia forense depois das 18 horas só serão necropsiados no dia seguinte. São regras dos núcleos de perícia forense do estado do Ceará.